Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 1. Assim está escrito: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui uma afirmativa do apóstolo Paulo para aqueles irmãos que estavam na cidade de Roma, quando ele havia ensinado a eles sobre as diferenças que existiam da vida antes da graça e depois da graça, entendendo que através de Jesus Cristo houve a manifestação da graça de Deus. E aqui nós encontramos que a vida fora da graça de Deus é uma vida comprometida, complicada, com consequências ruins, que não tem como se livrar delas. Mas uma vez que as pessoas foram alcançadas por Jesus, salvos e libertos por ele, então agora eles receberam de Jesus o perdão, a transformação, a libertação, e agora aquela vida velha que eles viviam, eles agora deixaram de viver, porque encontraram em Jesus uma vida eterna, uma vida espiritual, uma vida gloriosa da presença de Deus. Então, em Jesus houve uma grande transformação. E, portanto, quando Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Que condenação é esta que pairava sobre nós? Bem, esta era a condenação do pecado. Nós entendemos que nós estávamos presos no pecado, distantes da presença de Deus, vivendo de maneira errante. Portanto, quando Jesus veio, ele veio para libertar. A própria Escritura nos afirma, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio para salvar, veio para libertar. E quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a expressão bíblica. E aqui encontramos agora aquela condenação que era contra nós, que é chamada a condenação do pecado, da qual nenhum de nós teríamos condições de nos libertar daquele estado de coisas, estávamos então dependentes unicamente do Senhor Jesus, porque foi o único que pôde oferecer a sua vida em sacrifício diante de Deus, sendo aceito por ele, e, portanto, conforme Pedro deixou registrado na sua epístola, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, pudéssemos viver para a justiça praticada por Jesus. Ele então levou sobre si os nossos pecados e os cravou lá na cruz do Calvário, assumiu o nosso lugar, pagou o preço para o resgate e a libertação da nossa alma, e agora aquela justiça que foi praticada por Jesus e aceita diante do seu Pai, ela é colocada à disposição daqueles que vêm a Cristo por ocasião do seu chamado, dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, este é o ponto que nós encontramos na Escritura, aonde o que acontece é que os nossos pecados, ao serem colocados sobre o Senhor Jesus,
e a justiça dele que ficou disponível é colocada em nós, é imputada em nós. Então nós agora vivemos através dessa justiça. E a justificação, que é o efeito da justiça, nós estávamos perdidos e condenados, e agora estamos libertos e justificados. Então isso significa dizer que agora não paira sobre nós nenhum resquício de condenação. Por quê? A obra de Jesus em nosso favor, ela foi perfeita, plena, feita uma vez por todas. Não há necessidade de que se acrescente alguma coisa à obra feita por Jesus. Ela é completa, ela é final, nada mais há por fazer. O que há agora é crer em Deus, que coloca este sacrifício, esta entrega de Jesus a favor da humanidade, ele coloca diante de nós para que, reconhecendo em Jesus o Senhor e Salvador, nós possamos então ser perdoados, libertos, transformados e aquela condenação que era contra nós, conforme o próprio apóstolo Paulo deixou registrado tanto em Efésios como em Colossenses, dizendo-nos o seguinte, em Efésios, no capítulo 2, o versículo 15, visto que nós outrora éramos inimigos de Deus, distantes, e agora nos afirma que, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz que Jesus enfrentou, na qual ele morreu, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, observe, ele é a nossa paz. Derrubou a parede de separação que existia entre nós e Deus. O próprio profeta Isaías deixou registrado: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não ouvir. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então nós encontramos aqui a necessidade do Senhor Jesus vir. E em Colossenses está escrito o seguinte, no capítulo 2, o versículo 13 e 14, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, Jesus, perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, agora em Jesus, perdoado, liberto, transformado, justificado, adotado na família divina, regenerado, nós lemos o que Paulo deixou registrado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto Paulo deixou bem claro na epístola que escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, está escrito assim, capítulo 5 e o versículo 16, está escrito desta forma: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E no versículo 25 está escrito: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Uma vez que agora nós estamos em Cristo, pertencemos a Ele, a Escritura nos afirma que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Então, não há mais nenhum resquício daquela vida velha que outrora vivíamos na escravidão do pecado, na imposição de Satanás sobre a nossa vida. Agora estamos diante do Senhor Jesus Cristo, a quem amamos, adoramos, glorificamos e bendizemos, e reconhecemos que hoje somos livres porque Jesus submeteu-se e entregou-se como sacrifício vivo, agradável e aceito diante de Deus, e Deus colocou aquele sacrifício à nossa disposição para que hoje em Cristo recebêssemos a novidade de vida. É o que Paulo deixou escrito aqui no capítulo 6 da sua Epístola aos Romanos, dizendo-nos o seguinte, que nós agora não vivemos mais para o pecado, e ele não deve ter domínio sobre a nossa vida, porque agora não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E debaixo da graça as coisas são diferentes. Não há em nenhuma parte alguma obra de Deus na nossa vida por conta de um feito nosso ou de um merecimento. Mas tudo isto é por obra e graça de Deus. Graça, conforme sempre dissemos, é o favor imerecido de Deus. E aonde o pecado abundou e nos arruinou e nos corrompeu, a palavra de Deus nos afirma que a graça de Deus, ela superabundou, ou seja, ela foi além dos efeitos que o pecado praticou e corrompeu na nossa vida. Agora, pela graça de Deus, ela inocula os efeitos do pecado, torna-o estranho à nossa vida, e agora vivemos em novidade de vida. Por isso é que Paulo disse, não reine o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes. Por quê? Uma vez que nós nos entregamos a Cristo para obedecê-lo e viver para a justiça, nós fomos então justificados e agora, como servos de Deus, libertos e livres, nós não temos nenhum peso de condenação sobre a nossa vida. É isto que Paulo disse, nenhuma condenação há. Quantas existiam, não importa, mas é que agora é zero. Não existe nenhuma condenação contra nós, porque agora estamos em Cristo, vivendo nele, por ele e para ele. E a sua graça, poderosa e maravilhosa, que se derramou sobre a nossa vida, tem nos conduzido por um caminho de segurança para andar e servir ao Senhor de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Então, entendemos aqui que agora nós podemos desfrutar, proclamar, anunciar e demonstrar esta libertação que nós recebemos através de Jesus. E por estarmos em Cristo, nós agora vivemos esta realidade que é a novidade de vida, a nova vida debaixo da graça. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, esta vida plena, abundante, que nós agora estamos desfrutando, ela só foi possível através da conclusão do sacrifício de Jesus, quando no alto da cruz ele disse, Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Nada há mais por fazer. Tudo completou-se conforme havia sido predito pelas Escrituras. E agora nós somos, então, os beneficiados, porque este feito, esta obra realizada por Jesus, Deus, pelo seu amor, graça e misericórdia, ele coloca, então, diante de nós. E é por isso que nós hoje desfrutamos esta graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos bendizer e glorificar o seu nome,
refletir sobre este ponto e que a nossa vida agora não deve ter mais nenhuma identificação com a vida anterior que vivíamos antes de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Agora somos uma nova criatura, uma nova vida. Nós recebemos a filiação divina, nós recebemos a absolvição, fomos justificados. Não há mais nenhuma condenação a ser cobrado da nossa vida. O Senhor Jesus nos libertou, nos justificou e nos tornou aptos e justificados diante de Deus. E é tão certa e fiel esta justificação que a Escritura nos afirma, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o segredo e o resultado de que nós fomos justificados é que a paz do Senhor vem reinar no nosso coração. E quando desfrutamos a paz, isto mostra-nos que nós agora estamos livres e libertos daquela condenação e estamos agora vivendo na liberdade que há em Cristo Jesus. E, portanto, precisamos servi-lo com gratidão, com alegria, com reconhecimento do seu poder, da sua graça e misericórdia. Que o Senhor ajude-nos, que sigamos adiante, desfrutando esta bênção poderosa em Jesus Cristo. O segredo é estar em Cristo. Todos quantos estão em Cristo, a Bíblia afirma categoricamente, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andemos dirigidos, guiados e orientados pelo Espírito, e não cumpriremos nenhuma concupiscência da carne, porque agora o nosso prazer, o nosso desejo, a nossa alegria é servir e agradar a Deus através de Jesus Cristo, nosso maravilhoso Senhor e Salvador. E que Deus nos ajude a seguir adiante, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos, e que esta reflexão possa calar fundo em nosso coração e possamos desfrutar da liberdade que nos foi conquistada através do Senhor Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.